Você que assistiu Supernatural sabe que Dean Winchester nunca teve medo da morte. Afinal, não importa quantas vezes ele morresse, ou quantas vezes viu seu irmão morrer, ele sempre dava um jeito de voltar, ou de trazer o Sam de volta. Mas existe um momento em que o jogo muda. Um momento em que Dean Winchester se torna literalmente a morte. Ele decide quem vive e quem morre. E talvez por isso, quanto mais pesado as decisões ficavam, mais ele teve que quebrar o próprio personagem, desistindo do Sam e até de uma pobre garotinha. Porque assim que o episódio começa, Dean vai até o fundo de um açougue encontrar um médico. Ele entra na sua sala, entrega um dinheiro, uma carta e se deita em uma mesa de exame. E em poucos segundos, ele mais uma vez morre. Só que com um propósito dessa vez, se encontrar com a própria morte pessoalmente. E quando sai do corpo e vai até a frente da loja, ele começa a invocar uma funcionária do grande ceifeiro. Tessa aparece e Dean pede que chame seu chefe. Ela recusa, dizendo que não tem autoridade, mas não precisava. Quando se viram, lá estava ele. Dean começa a falar sobre a jaula de Lucifer e que tanto Sam quanto seu outro irmão Adam estavam presos lá dentro. E ainda explica que a morte é um dos poucos seres capazes de entrar lá e trazer os dois de volta. Por isso, ele faz o pedido. Quero que tire os dois de lá. A morte, intrigada, olha pra Dean e devolve com outro pedido, obrigando ele a fazer uma escolha. A alma do Sam ou a do Adam? Dean reluta um pouco, e Morty deixa claro que ele até podia abrir uma exceção, mas não duas. Então Dean pede para que salve a alma do Sam. O ceifeiro fala dos riscos, já que a alma dele está muito danificada depois de mais de um ano convivendo com arcanjos que fizeram ela de gato-sapato. Só que Dean não se importa. Ele quer que a morte coloque ela de volta no irmão e consiga apagar as memórias do tempo que passou no inferno. O ceifeiro aceita, mas com uma condição. Dean teria que vencer uma aposta. Durante 24 horas, ele assumiria o seu lugar e não poderia tirar o anel. Se o fizesse, perderia a aposta e a alma do seu irmão. E quando Dean pergunta o porquê dele propor esse acordo, não deu tempo nem de ouvir a resposta que ele volta à vida. E com o anel em mãos, ele nem pensa duas vezes em abrir novamente o véu e dar de cara com a ceifeira. Ela demonstra que não tá muito feliz com tudo isso e deixa bem claro qual será sua função. Nas próximas 24 horas, você mata qualquer um que estiver na lista. Você os toca, eles morrem. Eu recolho. O plano, em tese, era simples. Um toque, eu trabalho, estaria feito. Mas tem pessoas que vale a pena demorar um pouco mais pra tocar. Ainda mais quando são criminosos que você não quer que o fim seja rápido. Ele tá morrendo de dor, não tá? Está sim. Só um minutinho. Um bandido apontando uma arma a uma criança diante do próprio pai. Um ódio e uma falta de humanidade. Uma violência que acabou sendo punida com outra. E dessa vez, nem a morte traz conforto, mas um aviso do lugar que você merece. Aprecia a ladeira abaixo, cara. Você vai gostar, sauna é quentinha. Pro Dean tava até divertido. Tirar a vida de bandido, assustar, impor medo, não era nada mal. Só que se na sua primeira resposta ele pôde assustar, quando se viu diante da segunda vítima, ele ficou sem muita reação. Porque assim que um cara sofre um infarto comendo pizza, ele já logo toca, diz que pode ter sido pelo tanto de queijo, e avisa que já tava na hora dele partir. O problema é que antes de ir, ele volta e pergunta ao Dean qual era o significado de tudo aquilo, o que pega ele de surpresa, fazendo ele mandar essa. Tudo é poeira ao vento. É só isso? Uma canção do Kansas. Talvez não tenha sido a melhor resposta. Ainda mais que se fosse pra escolher alguma do Kansas, tinha que ser essa aqui, né, pô? Que tu pode ler, meter um cafezinho, e se não curtir, ainda tem camiseta, moletom que espanta demônio, e se o Beelzebub continuar em cima de você, é só chamar o Dean. Não, pera. Link com tudo isso aqui na descrição. Engraçado é que, naquele momento, Dean também achou que uma música fosse o suficiente. Mas quando o homem vai embora e Dean não consegue confortar, ele começa a entender que não era bem assim. Porque se somos apenas poeira, não deveríamos sentir tanto, mesmo por quem nós nem conhecemos. O pai ou a filha? Filha. Essa aqui é bonita. E não apenas tristeza ou empatia, mas revolta. Porque diferente dos outros, a próxima da lista era apenas uma criança, com sonhos e com um pai que sempre esteve ao lado. Ela tem 12 anos. E um grave problema cardíaco. Dean, você tem que levá-la. Quem disse? Morte. Tá, e quem diz a ele? Eu não sei, mas é assim. É o destino.
O destino e a morte colocavam Dean e a garota frente a frente, mas para aquele que sempre lutou e que nunca soube lidar com o fim, não seria ele o responsável por ceifar a esperança de uma família. E não importa os argumentos de sua parceira, nada no mundo faria tocar a garota naquele momento, porque se ele tinha o poder, então já estava decidido. O coração dela, você curou? Algumas vezes na carreira a gente vê uma coisa que tem que chamar de milagre. A operação foi cancelada, sua filha receberia alta, e o sorriso no rosto dos dois era algo que não dava para esconder. O problema é que toda ação tem consequência. O mundo precisa de equilíbrio, e se você escolhe um, outra pessoa sofre no lugar, já que em um minuto, uma paciente estava pronta para ser liberada, e no outro, uma médica que nada tinha a ver com a história saiu mais cedo, pagando o preço. Infelizmente para Dean, não tinha a quem recorrer. Seu erro não podia ser consertado. E ao tocar a mulher, dessa vez ele não tinha qualquer palavra. Na verdade, você deveria viver muitas décadas, ter filhos, netos. Por quê? Porque ele pisou na bola. E se isso já não fosse duro o bastante, quando ela é levada, seu namorado chega, vê seu estado e aos prantos acaba destruindo o Dean ainda mais. Por isso, ele sabia o que precisava fazer. Ele teria que dar fim à vida da garotinha, para que o ciclo voltasse ao normal. Ele tentou do seu jeito, mas não deu certo. E com a Tessa em cima, era hora de corrigir as coisas. Mas tinha um lugar onde ele precisava ir antes. Porque antes de parar a vida da menina, ele precisava antes parar o desespero e o descontrole de um homem e de um carro que estava prestes a bater. Já que depois dos prantos, o homem que havia acabado de perder a mulher no acidente, agora queria causar o seu próprio. Então o Dean começou a gritar, só que nada adiantava. O homem não ouvia. O carro ficava ainda mais rápido e mais descontrolado. O único jeito de salvar era deixando de ser a morte. E agora ele tinha que escolher a alma do irmão ou a alma de um homem desconhecido que ele havia condenado. No calor da emoção, ele tirou o anel e desviou o carro. E mesmo colocando o anel novamente, ele sabia que sua missão havia falhado. Mas isso não o impediu de usar seu poder uma última vez, por ter negócios inacabados. Porque depois de tudo que passou, ele aprendeu a verdade. Ninguém realmente se safa, não é? E ao tocar a garota, ao deixar o pai se despedir, ele disse a ela que tudo fazia parte da ordem natural das coisas, mesmo que nem ele próprio compreendesse isso. O que Dean sabia é que não dava para ficar brincando de morte, ainda mais quando isso significava ferir pessoas inocentes, pessoas que ele sempre jurou proteger, mesmo passando por vários apocalipses. E quando chega em casa, já sem esperança, a morte novamente lhe faz uma visita. Ela não o leva, mas se diz surpreso e feliz por ele ter entendido. Tudo não passava de uma lição, e Dean fez exatamente o que a morte queria: aceitar, entender, e parar de enxergar uma alma como uma massinha que podemos moldar como a gente gostaria, porque até o luto mata. E sei que Supernatural é cheio de derrubar essas lições, fazendo o Sam voltar com sua alma, o mundo acabar e renascer mais várias vezes, anjos, demônios e até Deus brigando entre si, mas isso não apaga o momento. Porque, pelo menos naquele dia, Dean Winchester entendeu que nem sempre se vence o destino e que, mesmo quando a morte é injusta, não dá pra lutar contra ela sem espalhá-la por todo o caminho.